Boa tarde, estamos juntos mais uma semana aqui para meditar na Palavra de Deus e hoje eu quero convidar você aí no Evangelho de São Marcos, né, no capítulo 6, perdão, a partir do verso 14, é uma das histórias, para mim, uma das histórias mais tristes da Bíblia. Depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, essa passagem eu considero a mais triste da Bíblia. A decapitação de João Batista, né? Então vamos lá. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta como os antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes havia dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Herodias, ou Heródias, ou Herodíades, tá? Em algumas Bíblias aparecem esses nomes diferentes. Verso 18. Porquanto João disse a Herodes: não te é permitido viver com a esposa do teu irmão. Assim, Heródias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodíades entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedires, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse a sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa dos seus juramentos e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente a um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Verso 29. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram num túmulo. Por que essa passagem? Por que meditar nessa passagem tão triste? Porque essa passagem, ela tipifica uma ação que vem desde o jardim do Éden. Uma ação satânica na vida das pessoas. Por isso que o título dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é a Trindade Satânica. Mas antes disso, é importante a gente sempre se lembrar que a obra de regeneração do ser humano, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, que se reconcilia com Deus, ela é feita por meio da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sobrenatural. A Palavra de Deus estava com Deus. A Palavra de Deus era Deus. A Palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito de Deus. A Palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que hoje está presente nos nossos corações pela presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Efésios que a Palavra de Deus é a espada do Espírito. Em Hebreus diz que ela faz separação entre mente e espírito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a igreja recebeu a incumbência de pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho do Cristo, pregar a verdade. Por isso que a igreja é chamada coluna e baluarte da verdade. Então, qual é o objetivo de Satanás? Qual é o objetivo dos dominadores deste mundo tenebroso? E qual é o objetivo dessa trindade satânica que eu vou abordar agora para conosco? Ela tem
tornar nula a palavra de Deus na nossa mente. Né? Porque se isso for feito, ela vai nos afastando de Deus e nós vamos nos tornando idólatras. O idólatra não é só aquele que se curva diante de uma estátua. O idólatra é aquele que adora o Deus do dinheiro, o Deus das finanças, o Deus das mídias sociais, o Deus da busca de poder, o Deus da política, enfim, você priorizar coisas ao lugar de Deus, violando a aliança que Deus tem conosco na pessoa de Jesus Cristo. Um exemplo, nós vivemos a vizinhança para nós uma das maiores tragédias da humanidade, que é o aquecimento global, que se continuar no ritmo que está, nós vamos ter muitas secas, muitas enchentes, e com isso vai trazer o nível dos mares cada vez vai aumentar mais, nós vamos ter tsunamis, maremotos, e a fome vai se espalhar por todo o mundo, é um problema extremamente sério. E a ciência diz que esse problema nasceu da cobiça humana, que essa cobiça humana leva a um consumo insaciável dos recursos do planeta, né? A ciência pode dizer que isso é a causa, mas eu digo que isso é um sintoma e não a causa. Porque se o indivíduo fosse uma pessoa justa, e a nação é formada por indivíduos, todas as nações são formadas por indivíduos, se as nações fossem justas, né, de acordo com os valores do Evangelho de Deus que cabe à igreja pregar, o que aconteceria? Os seres humanos se tratariam mais de amor um pelos outros, teriam mais respeito um pelo outro, teriam mais bondade um pelo outro, respeitariam mais o planeta, a natureza, que é um dom de Deus. Certamente as temperaturas cairiam, os níveis do mar diminuiriam, os ventos iriam acalmar, as chuvas cairiam nas estações certas, assim como Deus prometeu ao povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Então, a obra principal das forças satânicas, dos dominadores desse mundo tenebroso, os próprios Cristo falou que é para roubar, matar e destruir. E eu trago esse texto de João Batista, né, extremamente triste, que mostra uma violência cruel do Estado contra o maior dos profetas. Jesus mesmo falou, dentre os nascidos de mulher não houve ninguém igual a João Batista. Para exemplificar como essa trindade satânica continua atuando até os dias de hoje. Vamos ver. O povo judeu comemora esse ano 5.782 anos de existência. E essa existência é comemorada principalmente a obediência do povo judeu em relação à palavra e aos mandamentos de Deus. E um grande, digamos assim, um grande veículo para levar o povo à obediência foram os profetas, principalmente os profetas bíblicos, né? Que eram homens extremamente íntegros, compromissados com a palavra de Deus, que muitas vezes pagaram um alto preço, pagaram preço pela sua própria vida. Muitos foram cerrados ao meio, como o próprio Isaías, segundo a tradição judaica, foi cerrado pelo rei Manassés. Outros foram aprisionados, outros foram apedrejados, enfim. Mas os profetas de Deus, os profetas bíblicos principalmente, eles não estavam preocupados em adivinhar o futuro. A preocupação deles era apontar o pecado do povo e mostrar que o povo deveria voltar para os caminhos de Deus. E mesmo assim, nós vemos na história do povo de Israel tragédias acontecendo quando o povo se afastava. Tivemos a maior das tragédias que a Bíblia relata foi o exílio babilônico, né? E quando eles voltam, o último profeta bíblico que vai trazer a mensagem de Deus é Malaquias. Depois nós temos um período de silêncio de quase 400 anos, até surgir João Batista. Um homem com total compromisso com a palavra de Deus. E esse homem, devido ao seu compromisso com Deus, devido ao compromisso que ele tinha com a palavra, ele vai acusar o rei Herodes Antipas de ter cometido um adultério extremamente grave ao tomar a mulher do seu próprio irmão, Heródias,
ou Herodíades, vamos chamar aqui de Herodíades, tá? E isso atrai o ódio de Herodíades, né? Da amante de Herodes Antipas, e ele é preso por causa disso. E aí nós vemos nessa história, né, o requisito que um profeta de Deus, que um homem de Deus deve ter. Primeiro, em lugar para ele é agradar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes, quando você quer agradar a Deus, você vai desagradar os homens. Então, ele é um homem que está preocupado em falar a verdade. A integridade faz parte da sua natureza. E toda vez que você tem integridade, que você tem amor ao próximo, você se torna um alvo preferido do diabo nesse mundo, certo? E quando você muitas vezes tem um compromisso com a verdade, você perde muitos seguidores, né? Pastores perdem muitas vezes membros da sua igreja por terem compromisso com a verdade. O próprio Cristo, depois da multiplicação dos pães, milhares de discípulos cercaram. Quando Jesus começou a pregar a palavra e trazer a verdade dura que a palavra de Deus tinha, todos os discípulos o abandonaram, ficando apenas os 12 apóstolos. E Jesus vira para eles: vocês querem ir embora? Pode ir. E Pedro fala: não, Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras da vida. Então, repare, integridade é a marca registrada de um homem, de uma mulher de Deus. Certo? Então, voltando a esse nosso texto, nós temos 3 personagens aqui chaves, além de João Batista: Herodes Antipas, Salomé e Herodíades. Esses 3 personagens, esse modo de atuação desses 3 personagens, vão mostrar um padrão de atuação dos espíritos dominadores desse mundo, das forças malignas que atuam nos seres humanos. É um padrão que vem desde o Éden, com o objetivo de anular a palavra de Deus na mente, no coração humano, impedir a regeneração do homem. Vamos ver. Vamos começar falando sobre Herodes Antipas, tá? Lembre-se que essa trindade, que eu estou chamando de trindade satânica, ela tem o objetivo de transformar a igreja, desculpe o termo que eu vou usar, um termo que o próprio Jesus usou no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, chamar a igreja de sinagoga de Satanás. Você vê lá Jesus falando isso da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. Por quê? Chama o lugar onde Satanás habita, o lugar do trono de Satanás, chama essas igrejas de sinagoga de Satanás. Reparem, por quê? Por que Jesus usa palavras tão duras contra essa igreja? Principalmente por causa do falso ensino que elas estavam fazendo. Estavam pregando um falso evangelho. Segundo, um amor pelo poder político, pelo poder financeiro e também pela vida devassa que muitos dos seus membros levavam. A porta do inferno não prevalece contra a igreja verdadeira, Jesus Cristo falou isso. E qual é a igreja verdadeira? É a igreja que está preocupada em pregar o evangelho que transforma almas. Essa trindade satânica que está tipificada por esses 3 personagens, ela não quer o seu dinheiro, ela não quer a sua posição social, ela não quer seus bens, ela quer atacar exatamente a cabeça de João Batista que está dentro de você. E eu vou explicar. Reparem, se você cortar um membro do corpo humano, uma perna, um braço, a pessoa sofre, mas ela continua viva, né? Na grande maioria das vezes ela continua com as suas funções cognitivas. Mas se você corta a cabeça, além de, claro, que a pessoa morre, o cérebro da pessoa é o órgão que a nossa mente humana utiliza para todas as nossas funções sensoriais e cognitivas, para controle de todo o nosso corpo. A nossa alma, o nosso psique utilizam o nosso cérebro. Então, quando você corta a cabeça, certo? É como se arrancasse a sede da nossa alma, onde a palavra entra para atuar, para fazer a obra de transformação do ser humano. Então, essa cabeça
que era a cabeça do profeta, ela precisa ser calada. Nós vemos aqui no verso 17 e 18, o rei Herodes Antipas é abordado pelo profeta João, e João chega para ele e fala: você não pode pegar a mulher do seu irmão e tomar ela como mulher sua. Isso é um adultério. Você é rei, você é um exemplo para o povo. Se você pensasse direitinho, você fala: era muito mais cômodo para João Batista ficar calado, não falar nada, não confrontar esse tirano cruel. Por que ele vai fazer um negócio desse? Porque ele sabia que estava correndo risco de vida, né? Mas a integridade de um homem de Deus fala mais alto. Deus levanta os profetas dele para falar a palavra, para exortar o povo. E é isso exatamente que João Batista faz com relação a Herodes Antipas. E vai bater de frente contra essa trindade satânica que vem atuando desde o Éden, desde a queda do homem. Então vamos falar dos personagens dessa trindade satânica. Primeiro, versos 19 e 20, é apresentado Herodes, que nós sabemos ser Herodes Antipas, que é sobrinho neto do grande Herodes, o Herodes o Grande, que viveu mais ou menos aí 80 anos antes de Cristo, e seu reinado foi até mais ou menos o ano 4 depois de Cristo. Aquele Herodes que matou as criancinhas, né? Esse mesmo Herodes que construiu o templo, ele era rei daquela região. Por quê? Porque ele lutou a favor dos romanos e para que os romanos conquistassem a Palestina, e o imperador Augusto deu então aquela região nas mãos de Herodes. Ele virou rei da Judéia, né? Ele não era judeu, ele era um indumeu, né? Descendente de Esaú. Pois bem, Herodes morre, seu filho toma o poder, e quando Jesus está na idade adulta, o imperador de Roma é Tibério. Então, Tibério vai nomear Herodes Antipas, que é o sobrinho de Herodes o Grande, sobrinho neto. Herodes Antipas, Flávio Joséfo, que escreveu a História dos Judeus, que é o historiador que viveu nessa época, né? E ele conheceu Herodes Antipas, ele conheceu João Batista, ele vai dizer que Herodes Antipas foi criado na corte de Roma, né? Com todas as mordomias, era amigo de Tibério, do imperador Tibério. Era uma pessoa egoísta, mimada. E reparem que a Bíblia diz que ele temia o profeta. E ele prende o profeta, né? Porque a sua mulher estava fazendo a cabeça dele, mas ao mesmo tempo ele protege contra as investidas assassinas de Herodíades. Por quê? Porque ele reconhece a santidade de João Batista. Ele gosta de ouvir João Batista. Ele fica perplexo, mas ele é cínico, ele é astuto. Tem um momento no Evangelho que chegam para Jesus e falam: Jesus vai pregar em outro lugar porque Herodes quer te matar. O que Jesus fala? Vai dizer para essa raposa astuta que compete a mim pregar um dia e 2 dias. No terceiro dia eu vou encerrar. Então, ele tinha essa personalidade astuta. Então, quem são os Herodes Antipas, né? Eles representam aquele que detém o poder. Poder que pode vir por herança, um poder que pode ser um poder político, um poder que pode ser um poder funcional, comercial, até um poder dentro do lar, né? Familiar. E, pela personalidade dele, eles tipificam todas aquelas pessoas que gostam do poder e fazem tudo o que for necessário para se manterem no poder. Essas pessoas, muitas vezes, elas se posam de santos, de homens de Deus, mas são pessoas cruéis, são pessoas violentas e são pessoas imorais. Reparem que ele gostava da palavra, ele gostava de ouvir João Batista. Essas pessoas, esses Herodes Antipas que vivem até os dias de hoje, eles gostam do ambiente religioso, eles gostam da religião, eles usam a religião ao seu favor, mas nunca se convertem. Por quê? Porque não amam o próximo. Confúcio, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus, né, o fundador do confucionismo, ele dizia
que o governante tinha 4 pilares para um bom governante. O primeiro governante o primeiro pilar que ele devia amar o próximo, e segundo que ele devia ser altruísta, pensar no bem do próximo. Todo governante bom deveria ser assim, né? E Herodes Antipas era o contrário disso. Ele é astuto. Ele capta aquilo que o povo está indignado e muitas vezes vem e se posa como salvador. Ao longo da história, não faltam governantes com essa postura, irmãos. Não falta, né? Ele é aquele que diz que vai transformar leis, vai transformar a sociedade, mas não é bem assim. Na realidade, ele é um tipo de anticristo, né? Porque ele engana os eleitos. Na época de Herodes Antipas, ele enganou os judeus. Grande parte dos judeus fundaram o partido dos herodianos para apoiá-lo. E ao longo da história nós tivemos vários tiranos assim. Hitler é um exemplo. Hitler era protestante luterano, frequentava as igrejas. E quando o nazismo surge, a igreja católica e a igreja protestante vão praticamente adorar Hitler, né? Vão chamá-lo de mito, vão entregar o poder da Alemanha e vão entregar a própria igreja na mão dele. A igreja verdadeira, de Dietrich Bonhoeffer é um exemplo, se recusa a isso porque ele deformou completamente o evangelho. E Dietrich Bonhoeffer fala, não, esse homem vai destruir a Alemanha. Ele não é nada disso que ele está dizendo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre Dietrich Bonhoeffer, mais à frente. Então, esses Herodes Antipas são pessoas pragmáticas. Ele, ao mesmo tempo, condena algumas pessoas que ele chama de inimigos, e logo depois ele precisa dessas pessoas, ele faz aliança política com elas. Reparem que o Evangelho relata muito bem isso, né? Que ele posa de inimigo de Pilatos, que era o governador da Judéia, romano, e logo depois, quando Pilatos envia Jesus para ele julgar, ele faz amizade com Pilatos de novo, se reconcilia. Então ele achava que João Batista era uma espécie de um Cristo que voltou dos mortos. E outro detalhe também dos Herodes Antipas, eles atacam a corrupção, mas faz aliança com políticos corruptos. É muito interessante esse tipo de conduta. E a gente vê isso pelos convidados do banquete dele. Está lá os militares, está lá os governantes, tá toda a classe política, e quando ele vai bebendo vinho, né, vai mostrando exatamente quem ele é. E quando ele mata João Batista, ele fica com uma crise de consciência muito grande. E ele fica procurando conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. Não como Zaqueu, que era corrupto, que sabia que era corrupto, que sabia que precisava ser transformado, que a sua salvação estava em risco. Então ele queria Jesus, né, para que Jesus entrasse na sua vida e o transformasse. Era totalmente diferente. Herodes Antipas não, ele quer ver por curiosidade. Ele tipifica aquela pessoa que é amigo do poder. Um amigo do poder é amigo do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, nesses 2022 anos de cristianismo, muitos ministérios de homens e mulheres de Deus desapareceram. Por quê? Por causa de alianças políticas que eles fizeram. Entregaram seus ministérios na mão de Satanás, em troca de vantagens e acesso ao poder. E Satanás é muito explícito na maneira dele agir, né? Ele falou isso com Jesus no Monte da Tentação. Você venha, Jesus, me adore, que todos os reinos estão na minha mão. Eu dou para você se você me adorar. Eu te dou um poder político se você me servir. No Apocalipse, você vê lá a besta que sai da terra, o anticristo, e a besta que sai do mar, o falso profeta, a falsa religião, vão mostrar que o poder político vai se unir ao poder religioso para detonar o mundo. Então, reparem, irmãos, e a gente vê isso no Brasil, na igreja brasileira. É lotada de exemplos de pastores e bispos, sei lá o que, apóstolos, triapóstolos, sei lá o que eles se denominam, que se corromperam pela política, entraram em bancadas evangélicas que não representam nada do evangelho, certo? E só nessa atual eleição agora que nós vamos ter do ano de 2022, tem mais de 1000 pastores concorrendo a cargos políticos.
transformando seus púlpitos em palanques políticos. E nós temos visto que, nesses anos recentes, a quantidade de escândalos sucessivos que têm acontecido, de líderes políticos dizendo que estão convertidos e você vê que é falso, que não se converteram. Descem a água do batismo, você vê que é algo falso. Tudo é visando angariar votos, poder. São os Herodes Antipas, que vão cortar a cabeça da igreja verdadeira, que os denuncia. Na história da igreja, a gente vê vários exemplos disso. Policarpo de Esmirna, por volta do ano 110, o último discípulo do apóstolo João, chefiava a igreja de Esmirna, foi confrontado pelo imperador de Roma, que obrigou a ele a negar Jesus. Ele falou, não vou negar, então você vai ser queimado na fogueira. Pode me queimar, foi queimado na fogueira. E teve vários mártires na história da igreja. Antes da Reforma Protestante, por volta do ano 1350, na atual cidade de Praga, um professor universitário chamado John Hus se levantou contra a igreja, dizendo que a igreja está se corrompendo pelo poder político. Foi queimado vivo. O William Tyndale se levantou contra o rei Henrique VIII na Inglaterra. Ele fugiu, traduziu a Bíblia para o inglês e depois foi morto na fogueira também. Esse agora que eu acabei de citar, Dietrich Bonhoeffer, quando ele vê a igreja na Alemanha na década de 30 abrir os braços para Hitler, se entregar a Hitler, ele vai formar uma igreja subterrânea, uma igreja que pregava o evangelho, porque ele falou que o evangelho está sendo corrompido completamente. E ele é preso, e ele fica na prisão de 1940 até 1945, até um mês antes da guerra acabar. A Alemanha já estava completamente destruída, os russos já estavam entrando, e na antivéspera de Hitler cometer suicídio, Hitler dá uma ordem, tamanho o ódio que ele tinha contra o profeta de Deus, o Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que estava preso. Falou, enforquem Dietrich Bonhoeffer. Então reparem, é só trazer para os dias atuais, nós vamos ver exemplos cada vez mais claros, irmãos. Cada vez mais claros. São os Herodes Antipas que estão por aí, querendo cortar a cabeça do João Batista da igreja verdadeira. Esse é o principal, esse é um dos personagens da Trindade Satânica. O segundo é Salomé, a moça que dançou, que rebolou perante os convidados lá, né? Salomé. Por que esse nome, pastor? Esse nome não está na Bíblia. Realmente não está na Bíblia. Quem dá esse nome, que narra esse acontecimento, é Flávio Joséfo, na história dos Hebreus. E ele diz que a filha de Herodíades, que dançou para os convidados de Herodes Antipas, se chamava Salomé. Então Salomé representa o poder da sedução. É aquela que a Bíblia diz que é usada para matar, para destruir lares, trazer divórcios, levar a miséria do lar. Provérbios 5, 6 e 7 fala que a mulher adúltera é a porta do inferno. Malaquias diz, Deus fala para o profeta Malaquias, só um homem louco larga a sua esposa, a sua família, para se envolver com uma adúltera. Salomé está presente hoje, irmão. Está presente nas imagens, nos filmes que coisificam a mulher. Ela planta as sementes do inferno que vão frutificar. E a Bíblia sempre alerta para a gente fugir desse poder. E não lutar, mas fugir desse poder de sedução. Quantos ministérios abençoados, irmão, foram destruídos por ela? Esse poder de sedução está presente nas igrejas. Essa pombagira que atua nas mulheres e nos homens está presente dentro da igreja. Né? Você vê dentro da igreja relações incestuosas, relações de divórcio e separações, pastores que você diz, nossa, homem profundamente abençoado, pregando a palavra, de repente, cadê o ministério dele? Caiu, acabou o ministério dele por relações de adultério. A gente vê isso tanto na forma explícita, né, se você for lá nos fundamentalistas mormons que pregam a poligamia,
Como você vê envolvimentos nas igrejas de pastor e com membros, de líderes de louvor com obreiros, enfim, são milhares de casos, milhares de casos. Na década de 60, o papel da mulher mudou muito, né? A mulher conquistou direitos na sociedade, né? A mulher entrou no mercado de trabalho, certo? A mulher que no passado tinha a principal incumbência de educar os filhos e ser a dona de casa, a rainha do lar, esse papel mudou. Muitas coisas boas aconteceram para a mulher, mas também trouxe muitas coisas ruins isso tudo, né? E hoje o papel da mulher está muito diversificado. A minha filha que mora na Austrália me contou certa vez que nos bares da Austrália, e alguns da Europa são assim, bares de solteiros, quem aborda os rapazes solteiros é a mulher solteira e não o contrário, porque para evitar aquele que estivesse vendo um assédio, né? E a gente vai reparando que o papel masculino no lar e na sociedade vai perdendo espaço cada vez mais, né? Muitos homens fogem do casamento. Hoje já se constatou que 80% dos divórcios acontecem antes do casamento atingir 5 anos de existência. O homossexualismo cresceu também muito. Nós estamos vivendo tempos muito complicados. Certa vez eu participei de um curso onde havia vários engenheiros do Instituto de Pesquisa aqui no Brasil, que eu não quero citar o nome, e a gente fez esse curso junto. Todos aqueles engenheiros com mais de 30 anos eram solteiros e moravam com os pais. Eu dei aula numa faculdade aqui em Brasília à noite, alguns anos atrás. Havia uma turma de homens e mulheres, todos solteiros. Eu até brinquei, por que vocês não namoram entre si e se casam? Gente, você tinha que ouvir o horror que cada grupo falava do outro. Nós estamos vivendo, é uma simbiose hoje que afeta, e a mulher é uma principal vítima disso. Esse espírito de Salomé, nessa corpolatria, né, que leva muitas vezes mulheres a fazerem procedimentos, silicone, lipo, malhação extrema, nada contra, desde que isso fique no plano da normalidade. Hoje você tem algoritmos, né, para te embelezar no Instagram da vida, algoritmos que geram imagens fakes, né? Você tem hoje atores pornográficos que estão sendo eleitos deputados. E a Bíblia fala, mulher virtuosa, cadê você? Hoje nós vemos mulheres que investem fortunas nas cerimônias do casamento. Para ela, a cerimônia do casamento é mais importante que o casamento em si. O noivo é apenas um detalhe. E o número de separações cada vez aumenta mais. E quais são as principais vítimas dessa Salomé que entra nos lares? Filhos cada vez mais deseducados e rejeitados. Esses são as principais vítimas. Cada vez um maior índice de adolescentes, jovens envolvidos com drogas, crianças de 6, 7 anos com acesso à pornografia, suicídio entre jovens. Eu sou professor de uma universidade e eu tenho visto nos últimos 2, 3 anos alunos brilhantes, de repente eles somem. Eu não consigo, e eu vou fazer um contato com eles, muitos estão passando por síndromes, passando por depressões profundas, tomando remédio de barra pesadíssima. Nós estamos vivendo numa destruição da família, tá? E isso, irmãos, o que eu vou falar para você, isso, infelizmente, é algo previsto na Bíblia. É algo que está em curso, é inevitável. Jesus falou que o amor vai se esfriando cada vez mais da terra. Agora, voltando lá para os Herodes Antipas, os políticos muitas vezes se aproveitam disso para posarem de bastiões da moralidade, dizendo que vão fazer leis que vai mudar isso, e isso não é verdade, irmãos. Não vão e não conseguem mudar, pelo menos não para de crescer. Hoje, Salomé está presente em coisas que no passado nos chocavam e não nos choca mais. Hoje, muitas coisas as pessoas encaram como normais. Swing, clube de swing, praia de swing, iate de swing. Pedofilia em alguns países já não é mais crime. Teve recentemente uma passeada na Alemanha, milhares de pessoas foram às ruas porque queriam proibir a zoofilia.
E as pessoas estavam protestando. Pornografia penetrando várias camadas da sociedade. E crianças acessando. É o espírito de Salomé invadindo tudo, irmãos. Reparem que essa menina, essa moça, ela age como uma patricinha típica, mimada, né? Que corre para a mãe: mãe, o que, que eu peço? Ele me disse que vai me dar metade do reino, o que, que eu peço? E era tão egoísta, centrada em si, que não refuta a crueldade da mãe, que perde a cabeça de João Batista. Mulheres de Deus, não abram mão dos valores da palavra de Deus. Não tenham medo de ficar solteiras. Não se apressem a escolher seus parceiros por causa disso. Porque a gente está vendo cada vez casamentos não duram nada, feminicídio cada vez crescendo mais. A gente vê recentemente uma escola renomada aqui em Brasília, meninos, isso já acontece no Canadá, isso já acontece nos Estados Unidos, na Europa, pais agora estão proibidos de definir o sexo, né, dos filhos. A ideologia de gênero já entrou em tudo que é lugar. Isso tem nada a ver com esquerda política, não tem nada a ver. É algo que eu estou falando de países neoliberais. Tá? E aqui em Brasília, recentemente eu soube o menino queria tomar hormônios, que queria virar menina. E os pais, preocupados, queriam boicotar isso, ele ameaçou suicídio se não fizesse. Enfim, eu poderia relatar aqui milhares de casos, porque Salomé já entrou nos lares. Ela tipifica, e ela está levando homens e mulheres para o inferno, irmãos. Então, esse é o segundo personagem dessa trindade satânica. Herodes Antipas tipifica o poder político, que corrompe a igreja. E Salomé é o poder de sedução, que destrói famílias completamente. E o terceiro e último personagem dessa trindade satânica, o pior de todos, né, é Heródias ou Herodias. Né? Ela é fria, ela é calculista, ela tipifica o poder demoníaco que age nos bastidores. A gente ouve muito: a mulher é o pescoço, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, que direciona, né? Isso é muito comum. Às vezes a gente vê autoridades, que tanto no meio militar quanto no meio civil, que as mulheres vestem as platinas da autoridade e começam a mandar a mão muito no poder. Isso acontece muito. Tá? Aquela novela que fez tanto sucesso na Globo, uma novela de comédia chamada Cravo e a Rosa, havia um personagem chamado Marcela, que todo mundo a reputava como santa, maravilhosa, linda, e ela quer casar com um banqueiro porque ela quer ser a primeira dama de São Paulo, mas ela destruía a vida de todo mundo. É a Herodíades. Repara que Herodes Antipas está protegendo João Batista contra ela. E ela vai usar a própria filha para seduzir e matar João Batista. A crueldade dela serve de exemplo para todos aqueles que se opõem a ela. Ela mandam em reinos, ela mandam em empresas, ela mandam em lares, certo? É aquele poder que nunca bate de frente, ela sempre é como uma serpente, né? E aquela eminência parda que haja nos bastidores, influenciando poderosos, influenciando pastores, influenciando maridos. Pode ser homem ou mulher. Eu não quero dizer. Pode esse papel ser feito por homem ou por mulher. E sentem ódio, verdadeiro ódio, quando são confrontadas pela palavra de Deus. Porque elas são incapazes de se converter. Elas se alimentam de calúnia. A arma principal dela é a calúnia e a fofoca. Porque a calúnia é uma arma tão demoníaca e tão eficaz que a pessoa que é caluniada, que é traída, ela não sabe que está sendo caluniada. Às vezes ela recebe aquela pessoa na casa dela, a pessoa almoça com ela, janta, ela trata tão bem, e por detrás ela está minando tudo que aquela pessoa é. A gente vê muito isso no ambiente de igreja, isso acontece muito. Tá? E a calúnia dificilmente você consegue reverter, irmãos. É extremamente diabólica. O objetivo das Herodíades é calar a palavra de Deus, calar o João Batista.
E antes de a gente encerrar isso, deixa eu falar um pouquinho sobre João Batista. João Batista é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia. O Evangelho de Lucas é que traz muitos detalhes sobre ele, né? Os seus pais eram já idosos, não tinham filhos. Sua mãe era estéril. E um dia o anjo aparece para o seu pai, que era sacerdote do turno de Abias, e dá uma notícia maravilhosa para Zacarias, dizendo que nasceria um varão, um homem que seria separado para Deus desde o ventre materno, seria um nazireu, não beberia bebida alcoólica, seria cheio do Espírito Santo. E olha que é lindo, é que Lucas fala que a sua mãe Isabel é descendente de Arão, o sumo sacerdote. Então, devido a isso, quem deveria ser o sumo sacerdote naquele tempo tinha que ser João Batista. E Lucas é tão sutil, ele deixa nas entrelinhas, né, porque podia até correr risco de vida, que naquela época Roma dominou o sacerdócio judeu. E Roma elegeu dois sumos sacerdotes, Anás e o seu genro Caifás. Dividiam o poder de sumo sacerdote, o que é um grande erro, porque o sumo sacerdote só pode ser uma pessoa, mostrando como o poder político tinha corrompido o sacerdote de Israel. E o que a Bíblia diz? Que João Batista, então, vai para o deserto para cumprir a promessa dada a Isaías. Qual é a profecia de Isaías? Voz daquele que clama no deserto. Então, o que Lucas está dizendo para a gente? Que Deus saiu do templo, a partir do momento que o templo foi corrompido pelo poder político, Deus sai do templo e vai para o deserto, pregar no deserto, e vai usar João Batista como seu profeta. É lindo demais. Aí também você vai entender por que Jesus Cristo pegou um chicote, né? Quando entrou em Jerusalém, pegou um chicote e foi para o templo, expulsou os vendilhões. E o que ele falou? Vocês transformaram a casa do meu pai num balcão de negócios, irmão. Deus não estava mais no templo, Deus estava no deserto, junto com João Batista. João Batista era a sua voz. E hoje nós vemos isso, irmão. Nós sabemos, toda semana chega uma coisa louca aí ao nosso conhecimento. Agora, os empresários estão comprando clubes de futebol, né? Aí compraram, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o empresário comprou o Botafogo, o Vasco, enfim. Agora tem empresário comprando igreja, irmãos. Comprando igreja. Ele chega para o pastor e fala, tem tantos membros, a arrecadação agora é minha, eu te pago um salário, eu faço as reformas e você, todo o dinheiro que a igreja receber, agora é meu. Olha o nível de podridão que nós estamos vivendo, irmãos. A corrupção completa. Nós vamos entendendo o que anda acontecendo na igreja espalhada pelo mundo. Por isso que lá no final, no Apocalipse, diz que os eleitos serão enganados. Dizem que ele viveu entre os essênios, né? Que era um grupo de homens que queriam voltar para a pureza da palavra. Eu tive a oportunidade de visitar o local onde os essênios viviam, lá perto, no deserto da Judéia, perto das cavernas de Curã. Mas João Batista era tão fantástico, né? Primo de Jesus, e ele pregava o quê? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Perguntaram, você é o Messias? Não, não sou o Messias. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com Espírito Santo e com fogo. E Jesus o amava e o considerava e o respeitava como autoridade espiritual. E Jesus voluntariamente permitiu que João Batista o batizasse. João Batista não queria, falando, eu que tenho que ser batizado por você. Não, vai para que se cumpra toda a justiça. É como se Jesus dissesse, você é o sacerdote,
Você é a autoridade espiritual aqui. E tanto é que no Evangelho de João, o ministério de Jesus só começa mesmo, Jesus só inicia seu ministério depois que ele sai das águas do batismo e vai para o Monte da Tentação e depois para Galileia, depois que ele é preso, depois que João Batista é preso. Respeitando a autoridade dele. E foi esse personagem tão lindo, tão maravilhoso, que falou, chegaram para ele, olha, aquele que você batizou tem cada vez mais discípulos. O que João Batista fala? Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, Deus. Oh, meu Deus do céu. E ela pede a cabeça dele. Reparem, ela podia ter chegado e falado, ó, eu quero a morte dele. Salomé poderia ter falado, ó, eu quero a morte de João Batista. O carrasco ia lá, enfiava uma espada nele, matava ele e acabou. Mas não, ela não quer isso. Ela pede para arrancar a cabeça dele e pegar a cabeça dele e colocar numa bandeja. E essa bandeja é entregue na mão dela, de Herodíades. Ela pega essa cabeça e mostra para todo mundo. É como se ela estivesse dizendo, olha aqui, ó, quem manda. Olha aqui, quem ousar se levantar contra mim, o que vai acontecer? Então reparem, irmãos, Satanás sempre vai tentar destruir o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Ele vai sempre querer destruir a cabeça de João Batista em você, se é que você está me entendendo a linguagem figurada que eu estou usando aqui. Jesus fala, vigie. Vigie para evitar de você ser um Herodes Antipas. Vigie para você não fazer o papel de Salomé. Vigie para que você não vire uma Herodíades, que nós podemos fazer esse papel. E eu termino, já está um pouquinho grande esse vídeo, mas ele é tão importante, irmãos, que eu vou ler para você, eu vou ler na Bíblia a Mensagem, que tem uma linguagem bem contemporânea, o que o apóstolo Paulo fala, qual deve ser o procedimento dos filhos da luz, nós. A partir de Efésios 4,17, vou entrar um pouquinho pelo capítulo 5, mas eu faço questão de ler, irmãos, nessa linguagem aqui da Bíblia, a Mensagem. Chega da velha vida. Fala assim, é por essa razão que eu insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigo a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. A Bíblia falando. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade, não conseguem mais pensar direito. Parecem zumbis, são obcecados por poder, sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. É pura podridão. Doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus se tornar realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudança, chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva, é claro que sentem raiva, mas não alimente a vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isto. Arrume um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falam apenas o que é útil e ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Irmãos, parece que os pastores esqueceram isso. Eu vejo pastores em campanha política falando horrores, um linguajar chulo. Eu fico impressionado. Meu Deus, esses homens se dizem representantes de Deus. Continua. Verso 30 de Efésios capítulo 4. Não entristeçam Deus. Não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês,
É Ele que nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem esse presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Nossa, acho que os crentes têm que voltar a ouvir isso, meu Deus. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Perdão total e incondicional. Capítulo 5 agora. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observe como Cristo nos amou. Seu amor não foi contigo, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Alguns que gostam de fofoca, ou fake news, né? Ou seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor, nada de falar besteira, baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. A ação de graças sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Deus quer nos abençoar, irmãos. Nós temos que vigiar para que a gente não faça o papel dessa trindade satânica. Deus não habita onde há iniquidade. No Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus falou: os limpos de coração verão a Deus. Não permita que a cabeça de João Batista, que habita em você, que representa a palavra do Deus vivo que nos transforma, seja cortada por essa trindade satânica. Não faça parte dessa trindade satânica. Tenha temor de Deus e Deus vai te abençoar muito. Deus te abençoe, irmãos. Fique na paz.